Ei, senão eu vou ter que gravar de novo amanhã. Oi, gente! Como que vocês estão, mulherada do 1% todo santo dia? Mulherada que fazem escolhas que libertam todo santo dia. Escolheram a melhor parte, que é também formar a nossa emoção. A gente sabe que a melhor parte é estar aos pés de Jesus, né? Mas próprio Senhor quis, né, que houvessem pessoas, médicos, que pudessem ajudar o povo santo de Deus, e não poderia ser diferente a minha posição aqui do que não transbordar na vida de vocês. Deixa eu falar uma coisa para vocês que aqui estão, né? Me contem. Hoje, antes de eu perguntar como que foi a semana de vocês, hoje o nosso tema é: o corpo grita o que a mente cala. Tema forte, né? Porque a gente sabe que muitas das vezes a gente não consegue elaborar alguns sentimentos, algumas emoções, e essas dores emocionais muitas vezes fazem com que a gente, né, tenha aí, né, um resultado de dor física. Andressa, se você quiser encaminhar esse link também para tua amiga lá, fica à vontade, viu? Pode encaminhar se ela quiser participar ao vivo. Na verdade, todos vocês que quiserem encaminhar para alguém para participar ao vivo, hoje está liberado. É a última aula pública. A partir de semana que vem, não mais. Acabei de fazer isso. Mas acho que é meio difícil, porque ela tem um fuso horário e ela diz que é o horário que ela chega em casa, também com as crianças, daí é complicado. Verdade. Gente, pra vocês terem noção, o nosso curso está chegando no Canadá, gente. Tem gente do Canadá que quer participar da aula. Olha que benção. Que alegria. Então tá, gente. Então esse tema hoje vai ser maravilhoso, nós vamos falar sobre isso. Mas antes eu quero lembrar a vocês os temas que a gente já trabalhou aqui nas aulas. Então o primeiro tema que a gente trabalhou foi sobre procrastinação, né? O que muitas vezes faz com que a gente não assuma o controle da nossa vida, né? Deixemos sempre para depois. Era o que muitas de nós estávamos fazendo, na verdade, deixar para depois o que pode ser feito hoje. E normalmente a gente procrastina o quê? Coisas que são assim não tão prazerosas. Costumeiramente, aquilo que a gente tem menos motivação de ser feito é o que a gente procrastina. Então nós falamos, né, na primeira aula sobre procrastinação, falamos de algumas crenças que faz com que a gente procrastine, dentre elas, né? Se não for perfeito, nem vale a pena começar. Eu não sou bom o suficiente para fazer isso direito. Não estou pronto ainda, preciso de mais tempo. Depois eu faço, agora não é o momento ideal. Então, tantas crenças que a gente foi vendo e trabalhando que muitas vezes são elas que nos travam e nos fazem deixar para depois aquilo que é tão importante, que pode mudar completamente a rotina da nossa vida. Então isso a gente falou na primeira aula e deixou a tarefinha para vocês foram lá, né, fizeram exercício de atenção plena, respiraram, prestaram atenção em vocês logo cedo, umas à noite, outras de manhã, outras tarde, cada um escolheu a sua hora de respirar, e também algumas foram anotando, né, quais foram os sentimentos e pensamentos que surgiram e que me fizeram sabotar também. Então, a gente trabalhou isso na primeira aula. Na segunda aula, que foi a aula impactante da semana passada, que foi sobre sono, né? Descanse ou desista. Por quê? Porque a mente cansada, ela não pensa e apenas reage. E aí a gente foi falando, né, na aula, né, que a gente não quer só reagir a estímulos dos outros, a gente não quer só reagir àquilo que o outro fala, a gente não quer reagir àquilo que o outro exercita, a gente quer também ser a pessoa que promove mudança na vida do outro, a gente quer ser a pessoa que fala, a gente quer ser a pessoa ouvida. Então, a gente não quer só reagir no nosso dia a dia, a gente também quer estar no controle da nossa vida. A gente quer, junto com o Espírito Santo, caminhar e todos os dias ter reta intenção de fazer dar certo, de forma intencional, acreditar que existe um Deus do nosso lado e que nós vamos conseguir resolver todas as situações do nosso dia. E nós falávamos que para que isso pudesse acontecer, precisávamos ter uma boa noite de sono.
E daí a gente falou sobre o sono de qualidade, o início, o sono profundo, o momento que sonha. E aí já teve gente assim que ficou doida, que no dia seguinte no grupo já mandou: Meu Deus, eu não sonhei! E agora, será que eu não estou conseguindo fazer a memória das minhas emoções? Será que eu não estou conseguindo resolver os conflitos do dia? Será que eu não estou conseguindo regular as minhas emoções? E meu humor, como vai ficar? Estou produzindo proteína? Não estou... Ficou aquele desespero, né? Pelo fato de não ter lembrado do sonho. E aí, então a gente falou, não, o fato de não lembrar do sonho não indica que você não passou pelo ciclo, né, do estágio REM, onde você sonha e faz todas essas memórias afetivas serem consolidadas e regular o humor e te ajudar a viver melhor o dia seguinte, justamente por ter descansado de forma adequada, né? Mas o fato de você estar atento a isso, como vocês tiveram durante a semana, já mostra o quanto vocês querem dar passos, cada vez mais passos em direção à virada da vida de vocês. O quanto que vocês entendem que essas escolhas que a gente faz todos os dias da nossa vida nos proporcionam libertar alguns bloqueios, algumas travas emocionais que a gente tem. E aí eu queria ouvir, né? Quem quiser falar, não é obrigado. Mas quem quiser falar, como que foi a semana, conseguiu escolher aí uma forma de dormir melhor, né? Até que a atividade era criar um ritual noturno simples e repetir isso por 7 dias. Aí eu não sei se tu tomou banho quente, se tu leu antes de dormir, se tu fez respiração profunda, se tu botou blackout, se tu baixou a luz, o que tu fez? Mas alguém gostaria de falar sobre essa rotina que fez para poder dormir melhor? Fala, Tati. Então, na verdade, eu acho que essa semana foi bem conturbada aqui, assim, por causa do sono também, porque daí teve o velório lá do meu tio. Eu acabei passando uma noite sem dormir, né? E daí quando a gente passa uma noite sem dormir, parece que depois não vai. Daí Sim. eu cheguei em casa, era 5h30 da tarde. Eu tomei um banho, comi, era umas 6 horas, eu tava na cama. Eu dormi até no outro dia, 6h30. Fui trabalhar. Daí eu nem fiz o 12 rosário. horas. Eu não fiz o rosário no primeiro dia. Sim. Daí eu só fui fazer no sábado. Sim. E daí eu acho que agora, por conta de eu estar acordando muito cedo e dormindo muito cedo, o meu sono tá bem desregulado, sabe? Porque eu não sou acostumada a dormir cedo. Eu durmo tarde e eu acordo razoavelmente cedo, né? Mas eu durmo tarde, eu vou dormir sempre tipo 11h30, meia-noite. E agora, que nem aqui, eu tô bocejando, eu tô caindo de sono. Que bom! Maravilha, é sinal que teu corpo tá pedindo para viver o horário certo do sono. Lógico, a gente entende que, como é o caso da Tati, ela trabalha até muito tarde, né? Fica até as 10h30 no trabalho, né, Tati? Não, eu trabalho de manhã só quando eu preciso cobrir outra pessoa. Tá, entendi. Mas eu trabalho horário, eu saio 4 horas da tarde. Então, maravilha, não tem mais desculpa. Mas só que eu acho que meu organismo... A Andressa tá aqui, ó, pra ti, ó. Mas é que eu sou acostumada a dormir tarde. Eu sei que eu tenho que mudar nisso. Eu já, às vezes eu até venho deitar na cama. Sim. Mas eu não durmo. Eu não durmo. Daí, assim, eu acho que é o meu sistema, né, que fala, né? Porque vai, de Já fato... acostumou? Tudo vai... A gente se adapta, né? O nosso corpo se adapta à rotina que a gente busca. Isso não quer dizer que o fato de estar adaptado a essa rotina a gente não esteja causando prejuízos ao nosso corpo. Então, aquilo que a gente estudou, né, na aula passada, né, o fato de você não dormir na hora certa, você tem menos ciclos de sono, logo tu tem menos reparação celular, logo tu deixa teu sistema imunológico às vezes não tão preparado para lidar com os estressores, com os vírus, com as bactérias que a gente tem contato durante o dia, onde às vezes a gente fica mais adoecido, mais exausto, estressado. Inclusive na aula de hoje a gente vai falar sobre dor emocional, e a dor emocional ela vem do estresse. Então noites mal dormidas pode gerar um estresse a tal ponto de isso começar a prejudicar e gerar dores emocionais que eu não sei verbalizar. E muitas das vezes essas dores emocionais que eu não sei verbalizar vai gritar no corpo, né?
dor de cabeça, em gastrite, em ansiedade, em depressão. E às vezes vocês vão chegar assim, às vezes vocês vão procurar um profissional, um psicólogo, um terapeuta para conversar e vocês vão chegar, eu nem sei porque tô assim. Mas tô, né? E na verdade, se você for ver, existe por detrás aí uma rotina de sono que não tá organizado, existe por detrás uma alimentação que não tá tão bem organizada assim, existe uma atividade física que não está sendo bem feita e existem coisas que não estão sendo ditas, que você tá se calando, né? Então, é importante você mudar. Cria uma rotina aí. Então, se você não conseguiu exercitar muito essa semana, não tem problema. Tu tem o resto da semana agora para exercitar também. Importante que tu vá adaptando a nova rotina. Eu quero começar a dormir mais cedo, sabe? Eu quero botar pra mim, assim, dormir umas 9 horas da noite. Se a gente terminar até umas 9 hoje, quem sabe você consiga 9h30 já deitar. Lembra que se você começar a se bater na cama, ficou 30 minutos, não dormiu na cama ainda, sem celular. Não me leva celular pra cama que daí já era. Aí você levanta um pouquinho, fica uns 20 minutos sentado no sofá, lendo alguma coisa, sempre sem luz, luz baixíssima, para que o sono venha. Quando tu percebeu que o sono tá vindo, volta pra cama, para não gerar frustração, porque senão a gente fica frustrado se debatendo na cama e não dormindo, tá? Andressa quer falar também, mulher? Fale, mulher de Deus. Querer, sim, caso, né? Mas em questão a rotina ali, sono, blackout, dormir cedo não, né? Mas acalmar as coisas cedo. Aqui em casa eu já faço por causa das crianças, né? Então, não tive muito o que fazer, assim. Mas essa questão da diferença do sono, né? Quando eu tava falando ali, eu lembrei, quando eu tava amamentando a Luísa, ela mamava a noite inteira, né? Tá bom. Falou nela, tô aqui, mãe. E aí, foi muito engraçado, porque a primeira vez que eu dormi a noite inteira foi depois de quase um ano e 10 meses. Depois que ela nasceu. E aí o Andy veio pra mim e disse, meu Deus, tu é outra pessoa. Só por dormir. Semana tu tá outra pessoa, só porque eu tinha voltado a dormir a noite inteira, né? Mas voltado a dormir melhor, né? Porque eu tinha tirado ela do peito. Então faz uma diferença enorme, assim, né? Tu sente de fato que tudo aquilo que a gente estudou na aula passada faz todo sentido, né? Porque na prática tu já viu isso. Pra mim, tipo, da aula ali, até comentei no grupo, né? Ficou muito claro, assim, o que pra mim foi muito forte, essa questão de que o sono não recupera, mas o corpo pede, né, aquilo que ele traz, né? As vitaminas ali, a melatonina, a dopamina, aquilo, o benefício que ele traz, o corpo pede, né? Então, nessa questão, eu era muito assim, o sono não se recupera, então vamos tocando o barco, né? Sim. Por mais que eu seja bem dorminhoca, se deixar, eu a tarde inteira, durmo até tarde, mas rotina de mãe, de dona de casa, de trabalhar fora, não permite. Então, eu era muito assim, eu não me permitia parar, né? Deixar um pouco as coisas, os afazeres de lado e ir pra dormir. Então, pra mim, era muito forte, assim, essa questão de... No sentido, assim, de vamos tocando o barco, né? Vamos tocando o barco. Quando não recupera, então vamos lá, né? E é por isso até, e tu falou uma coisa que eu achei bem bacana, Andressa, de o que eu não recupero, né, durante o dia o corpo pede. E de fato, né, porque como eu não produzia serotonina à noite, que era para produzir, né, o que acontece? Durante o dia eu quero mais chocolate, eu quero mais coisas que me tragam a serotonina. Eu fico em déficit, às vezes eu fico com o humor meio deprimido, porque eu não regulei direito enquanto eu dormi. Então, às vezes, até a luta que às vezes a gente trava com balança, né, vem muito também de noites mal dormidas. Então, a importância da gente dormir bem até para isso, né? O nosso corpo, ele é incrível, ele é maravilhoso, ele é uma máquina, né? Então, se a gente faz conforme o autor de tudo ordenou, a gente tem, né, a alegria de sentir
a saúde, exalar pelo nosso corpo, a disposição, mas a gente bem sabe que existe aí as espinhas na carne, existe uma história, né? Existe os nossos conflitos, existe muitas coisas por detrás que às vezes faz com que o nosso corpo dê aquela travada, e é por isso que a gente falava de crenças, por isso que a gente fala de pensamento automático, substituição de pensamento, para que a gente possa de fato ajudar o nosso corpo Sim. a fazer a engrenagem virar, acontecer. E pra mim ficou muito forte, assim, a questão de ajustar horário pra dormir eu não consigo, porque é o horário que as crianças dormem, 9, 9h30, seria o horário que fosse pra mim dormir, né? Uhum. Mas eu tô numa fase da vida que é o horário que a mãe, daí é a hora que eles dormem, que a mãe vai fazer alguma coisa da vida, né? Mas essa questão só, pra mim, ficou muito forte, assim, essa questão da consciência, sabe? Sim. Que eu preciso, por mais que eu não durma, mas eu preciso parar e para recarregar, né? Uhum. Aí vem nesse sentido, assim, de que existe formas saudáveis de recarregar o corpo, né? Se a gente parar e prestar atenção, né? Mas é isso. Isso mesmo. Quem mais queria falar? Tami quer falar também, Tami? Não. Eu acho o máximo a sinceridade das minhas alunas. Não, me deixa aqui quietinha. Muito cedo, né? Aqui em casa a gente já tem uma rotina certinha, tipo 8h30, 8 horas, a gente já tá indo pra cama. Show. Normalmente, quando não tem nada assim, né? Uhum. Mas o normal é 8h30. 8h30 todo mundo já tá na cama, prestes a dormir, e vai até o outro dia, 6h30, 7 horas, né? Uhum. Eu agora que tô acordando mais cedo. E tu dorme diretaço assim ou tu fica acordando à noite? Eu acordo muitas vezes à noite, porque aqui a gente faz cama compartilhada, né? Então, muitas vezes eu acordo. Mas o Arthur, ele dorme muito bem, né? O Arthur, ele vai direto. Se sentindo protegido, com a mãe e o pai perto, vai dormir, que é uma benção mesmo, né? Dorme. E aí, quando dorme longe, já vejo que o sono dele é bem ruim, assim. Aí, no outro dia, ninguém aguenta. Mas a gente ainda que acorda algumas vezes durante a noite, às vezes pra fazer xixi, porque aí é muito tempo dormindo, né, Ana? Sim. Uhum. Aí, geralmente, a gente acorda pra ir no banheiro toda noite. Nunca consegue dormir um sono só, Sim. sabe? Nunca Sim. consegui. Sempre acordo. Lá pela 1 hora, 2 horas, tô acordando pra ir no banheiro. Entendi. Vai com a luz apagada, meio, né, tateando para não produzir cortisol, para manter o equilíbrio e manter a melatonina. Se não se acender, já era. Mais uma coisa que me chamou a atenção foi o fato da cama compartilhada. Isso pode ser um problema pro teu sono, porque por mais que tu deite cedo, você pode estar acordando muito. No que tu tá acordando, tu tem que reiniciar os ciclos, lembra? Aí volta pro ciclo 1 de novo. Às vezes tu pode estar sonhando pouco, às vezes tu não chega nos... Quando vai entrar no sono REM, aí já acorda porque o teu filho se mexeu. Muito raro sonhar. Raríssimo. Assim, dá de contar nos dedos, assim. Provavelmente você sonha, mas você não lembra do sonho porque não vai para a memória de longo prazo, né? Porque a gente faz muitos ciclos à noite, então em algum momento tu entra no REM. Só que como tu não acordou no estágio REM, às vezes tu acordou no profundo, né? Às vezes teu filho se mexeu bem na hora que tu tava no sono profundo. E aí tu não lembra porque tu tava no sono profundo, mas se tu acordar bem na hora que tu tava no estágio REM ou logo após você ter sonhado, é bem natural que você lembre. Só que você vai lembrar na hora. Tu não vai lembrar no dia seguinte. Então se tu não anotar na hora o sonho, tu vai esquecer também. Já aconteceu. Já aconteceu de eu acordar, lembrar do sonho, aí depois... Isso. Isso indica que tá bom o teu sono, né? Mas pode melhorar. Então é de você pensar aí quando é que o Arthur vai pro quarto dele, quando que vai sair da cama compartilhada. Logo cresce, logo fica moço, não vai mais nem querer saber dirigir. Essas mães e os apegos às crianças. Vai querer só a Luísa. Que a Tati tá assim, ó. Não. O meu, de vez em quando, quer enrolar meu marido pra dormir comigo. Olha lá. Às vezes, que nem o Anderson. Ele tem 14. Ah, mas é adolescente. De vez em quando, meu marido chega do trabalho, ele já dorme na cama comigo. Daí eu tenho que acordar ele pra ir pro quarto pra poder dormir.
Vamos ter que fazer uma aula sobre isso, minha gente. Já vi tudo. Mas muito bem, povo. Vamos então para nossa aula de hoje, né? Eu fico muito feliz de ver como que vocês estão dando passos, como vocês se sentem livres para falar de vocês, né? Das conquistas de vocês, da vida de vocês, da história de vocês. Isso é maravilhoso. Amanda quer falar alguma coisa, Amanda? O filhinho da minha apareceu, todo mundo deu tchau, pensei que era pra mim. Eu falei, nossa, como eu tô importante. Eu só queria dar tchau pra vocês, eu não vou poder ficar na aula. Ah, então tá bom. Tá em missão, né? Eu posso assistir tudo. Ô, Amanda, é amanhã que tu vai fazer ali o cerco de Jericó? É amanhã. Já tô em Brasília. O que é? Aí? É, em Brasília. Ah, eu achei que era aqui. Vou mandar o link pra vocês assistirem. Ah, então é isso, mano. Isso. Beijo, gente. Beijo, fica com Deus. Então, gente, dando continuidade à nossa aula hoje, que é sobre o corpo grita o que a mente cala. E aí a gente vai falar de conexão espiritual e atividade física como uma forma de proteção para o nosso corpo. Já que muitas vezes o nosso corpo ele vai gritar aquilo que a mente está cansada e não consegue verbalizar, né, por causa de algum sofrimento, alguma dor emocional, o corpo vai encontrar os seus meios, as suas formas de nos sinalizar que a gente precisa fazer algo, né? Às vezes a gente vai sentir aquela dor no peito, aquela angústia, e a gente não sabe dar nome por que tá sentindo aquela dor no peito, aquela angústia. Muitas vezes é alguma dor emocional que não foi trabalhada, né? Alguma situação que eu vivenciei na semana, de um mês atrás, de uma vida atrás, às vezes quando eu era pequeno e nunca resolvi, nunca fui procurar terapia, nunca fui trabalhar crença, nunca sempre carrego isso comigo. E quando eu não falo sobre isso, isso pode trazer para o meu corpo prejuízos, porque o meu corpo ele vai me dedurar, ele vai dizer que algo não tá legal. Vocês já conversaram com alguém às vezes que tu pergunta assim, tá tudo bem? E a pessoa responde, tá tudo bem. Quer dizer, a fala não condiz com o que ela disse. Ela falou que tá tudo bem, mas ela baixou o ombro, baixou a cabeça e a entonação da voz diz que ela não está bem. Isso é um sinal do corpo já para dizer o quê? A mente dela tá cansada, ela tá se sabotando, ela não tá conseguindo falar como ela está mesmo, porque pode ser por várias razões, às vezes nunca se sentiu ouvida, às vezes se sentiu rejeitado uma vida inteira, às vezes tentou dizer tantas vezes pro seu esposo, pro seu namorado, pra sua mãe, pro seu pai, pro seu amigo, que não tá legal e não se sentiu acolhida e ouvida, que desistiu de dizer, desistiu de falar, a mente cansou, só que o corpo dela deprime. O corpo dela fica ansioso. Então, o corpo ele vai gritar formas para que você fique atento e pense assim, nossa, alguma coisa que não tá legal, ou eu procuro ajuda, ou isso não vai acabar bem, o meu corpo vai cada vez mais se sabotando, cada vez mais se em si mesmando, cada vez mais se encurvando em si mesmo, e eu não consigo dar passos. E é muito natural nesse processo, por exemplo, que eu tenha, por exemplo, essas minhas dores emocionais, quando elas respondem dores físicas, as mais comuns que a gente vai perceber, por exemplo, são as de tensão, né? Porque a dor emocional, ela tá ligada ao estresse. Então, um dia estressante pode fazer com que eu gere essa tensão muscular. Mas por que raios eu posso ter tensão muscular, eu posso ter problemas gastrointestinais, eu posso ter dor de cabeça, inflamações, infecções, ansiedade, depressão, um raio de coisa que eu posso ter pelo fato de a minha mente não conseguir verbalizar o que eu preciso resolver. Daí o meu corpo vai falar. Né? Por que eu sinto essas dores musculares, por exemplo? Eu vou sentir essas dores musculares porque meu sistema nervoso ele vai liberar hormônios de estresse. Né? Lembra que eu expliquei para vocês na aula sobre luta e fuga? Quando o meu corpo ele se prepara para a luta e fuga, o sistema nervoso
atuante vai fazer com que eu libere ali cortisol e adrenalina para essa luta e fuga? Vocês lembram que eu falei sobre isso? É uma resposta de luta e fuga que vai liberar essa adrenalina e cortisol para preparar o meu corpo para reagir a essa ameaça. E quando eu fico nesse preparo de luta e fuga, todos os meus músculos eles se contraem, eles se enrijecem. Para quê? Para que eu tenha força ou para correr ou para lutar. Só que o estresse, ele é maravilhoso e a gente precisa sentir estresse. Vocês sabiam disso, que a gente precisa sentir estresse? Às vezes a gente rotula estresse como algo ruim, né? Mas ele não é algo ruim. O estresse vai liberar o cortisol e vai liberar a adrenalina para que eu me prepare para algo que está por vir. E às vezes o preparo seja para eu defender uma tese no trabalho, para eu fazer uma boa venda. Às vezes o meu cliente chegou ali para mim e eu assim, meu Deus, como que eu vou convencer esse cliente de comprar? Nessa hora, a adrenalina e cortisol é liberado. Eu fico enrijecida, pronto para luta e fuga. Só que se eu estou sempre nesse ambiente de muito estresse, eu estou sempre estressada para resolver algo e eu não durmo direito, eu não faço uma atividade física, eu não cuido do meu corpo, eu não falo sobre as minhas dores emocionais, eu posso sobrecarregar normalmente ombro, pescoço e as costas, porque eu fiquei tão tensa para lutar ou para fugir que eu não regulei isso e aí eu não diminuí o cortisol enquanto eu dormia, eu não produzi serotonina, não produzi dopamina, eu não tive essas outras inas da vida para me dar prazer, para me dar as endorfinas para tirar as dores, e aí eu fico toda tensionada. Ontem, por exemplo, quando eu estava preparando a aula de vocês, eu estava ali focada, escrevendo e tal, e aí comecei a sentir muitas dores no ombro, muitas dores nas costas, e eu tava ali focada, aí chegou uma hora que a concentração vai embora, porque quando você sente dor, se você não presta atenção no sinal do seu corpo, isso pode trazer prejuízos maiores. Então, ou eu, naquele momento, parava o que eu estava digitando e ia fazer algo, ou eu podia desenvolver uma contratura muscular ou travar minha coluna. E o que eu pensei? Eu não preciso travar minha coluna. Eu não preciso dar uma de perfeita aqui e ter que terminar essa aula agora. Eu posso parar o que eu estou fazendo agora e ir para a academia. O que eu fiz? Levantei do que eu estava fazendo, tinha aula para continuar. Aqui em casa eu tenho minha academia, né? Mas só que a minha academia só é a esteira e a bike, né? Daí eu não faço o resto. As musculação eu preciso fazer no Pilates, fazer em outro lugar, não faço essa parte. Mas o que eu precisava na hora era de liberar endorfinas, porque eu precisava tirar aquela dor. Eu precisava desfocar do que eu estava fazendo naquele momento e dar um ar para minha cabeça. E aí eu fui para a esteira, botei um programa de humor enquanto eu estava na esteira, fiquei 35 minutos, nem percebi que estava ali caminhando na velocidade 6, né, caminhando e assistindo o programa de humor e dando muita risada. E aquilo foi tirando as tensões, as dores foram sumindo e depois de 35 minutos de esteira e 15 minutos de pedalada, eu tinha liberado endorfina, tinha liberado dopamina, tinha sentido prazer, tinha sentido as dores indo embora e estava pronta de novo para ficar focada, porque também na bike a gente libera adrenalina e aí a adrenalina me faz focar. Daí eu voltei de novo pro foco da aula. Mas se eu ficasse insistindo, querendo ser perfeita, o que poderia acontecer comigo? Eu não ia dar conta, ia travar, ia ficar ansiosa, ia ficar mais estressada, talvez não ia dormir direito, preocupado com a aula que eu não tinha terminado, preocupado que eu não tinha pensado a respeito. Então, como é importante a gente prestar atenção nos sinais do nosso corpo, porque essa atenção pode ficar crônica. Se eu não presto atenção e eu não estou atenta ao que o meu corpo está falando, a minha mente vai ficando cada vez mais cansada, porque eu ia ficar exausta ali. Ia sentir muitas dores aqui, no ombro e no pescoço, mas não ia parar só nisso. Porque quando a gente tensiona músculo, nosso corpo é cheio de músculo. Sabia que o estômago de vocês também é revestido de músculo? Vocês sabiam que muitas das vezes as gastrites que a gente desenvolve é só pelo fato de eu ficar tão tensa a tal ponto que esse músculo se contrai e aí prejudica e começa a liberar ácidos, né? E esses ácidos estomacais, eles... Tchau, Tami! A gente espera depois. Esses ácidos estomacais, eles podem
danificar a minha parede do estômago. Então tudo isso acontece por quê? Porque eu não estou muitas vezes prestando atenção. Agora, se eu presto atenção, tipo, opa, por que eu tô com essa dor no meu ombro? Vou parar o que eu tô fazendo. Opa, por que meu estômago tá doendo? É hora de eu comer uma cenourinha, é hora de eu comer uma fruta, é hora de eu tomar água. Por que eu tô com dor de cabeça? Eu não hidratei meu corpo, tô tão aqui atenta que eu não tomei água ainda. Então, se eu presto atenção no meu corpo, fica mais fácil de eu lidar com as dores emocionais que muitas vezes não têm nome. Agora, se eu fico ali na cronicidade, na postura, porque daí às vezes quando eu tô com o humor meio deprimido diante de alguma situação da minha vida, né? Às vezes o meu filho, por exemplo, né? Teve alguém que passou com o filho aí que tava doentinho esses dias, não teve? Acho que foi a Andressa, né? Meu filho adoeceu, então isso deixa a mãe muito preocupada, né? E às vezes essa preocupação, além de fazer ela dormir mal, além de tensionar os seus músculos, pode gerar uma tristeza e uma ansiedade. E normalmente quando a gente fica triste e ansioso, é natural que a gente encurve, sem perceber, a gente encurva os ombros. E no que a gente encurva os ombros, essa postura também pode tensionar ombro, pode tensionar pescoço e pode gerar lesões. Tu vê que a gente pode gerar lesões sem querer para o nosso corpo. Então, como é importante, né, a gente ficar muito atento. Outra coisa que acontece nesse processo, como eu bem falei para vocês, é que a liberação de neurotransmissores e hormônios que regulam a dor podem gerar inflamação no nosso corpo. E aí, às vezes, a gente não está conseguindo falar o que sente e está inflamando o nosso organismo. Por exemplo, o cortisol. Níveis elevados de cortisol associado ao estresse pode aumentar a sensibilidade da dor. Olha que coisa, né? E além disso, né, deixar os meus músculos mais suscetíveis a sentir mais dor. Então já era padrão sentir dor. Com estresse, eu vou sentir ainda mais dor. Vou ficar mais suscetível a sentir essas dores. E eu posso gerar, né, justamente essas inflamações que eu não gostaria de ter. Porque meu corpo ele vai sempre combater. Quando ele percebe que algo não está legal, que tem alguma dor ali que não está, meu corpo entende que precisa tratar. E às vezes ele vai mandar lá os soldadinhos deles para tratar o meu corpo, e aí eu posso gerar inflamação, porque a inflamação é um recurso do meu corpo para lutar contra um agente agressor. Então ele entende que algo está errado ali, ele precisa lutar. Se eu estou muito ansiosa e estressada e eu não regulo esse meu humor, a tendência do meu corpo é liberar esses soldadinhos sem parar. E aí vocês já ouviram falar das doenças autoimunes. Né? Doença autoimune é isso, o meu corpo agredindo o que não deveria, né? Você sabe, né, Andressa, sobre você que tratou tanto tempo ali, né, de ser celíaca, sua irmã que é celíaca, né? É isso, é o meu corpo agredindo o intestino delgado, quando não deveria, entender que tem algo errado ali. Então, meu sistema imunológico faz dessas artes, mas porque algo desregulou. E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa estar atento a isso. Se eu tenho um problema, né, de uma doença autoimune, se eu não cuidar e prestar atenção às dores emocionais que possam estar por detrás, essas dores emocionais vão agravar ainda mais as doenças autoimunes. Então, se eu tenho problema aí com o glúten, a tendência não é só o glúten me fazer mal. Hoje eu fiquei chateado e não dormi direito. Hoje eu briguei com meu esposo. Hoje meu filho ficou doente. Meu filho foi mal na escola. O meu tio morreu. Isso tudo pode agravar a minha dor. Por quê? Porque eu fico mais sensível, né? Então, o estresse, as dores emocionais deixam o nosso corpo mais sensível. E se eu não conseguir falar disso, por exemplo, vocês estão vindo aqui toda segunda-feira e vocês estão falando do seu dia a dia. Né? Às vezes vocês aproveitam aquele momento da aula e falam assim, aconteceu isso na minha vida, eu acho que isso respondeu diretamente no meu sono, isso já é colocar para fora uma situação que talvez vocês iam ficar meses guardando só para vocês. E se vocês ficassem guardando só para vocês, tenderiam a somatizar no corpo,
de vocês algo que vocês não conseguiram verbalizar. Daí a importância de estar aqui, de ter esse momento, de ter um profissional para acompanhar vocês, de ter com quem partilhar, de ter um grupo de amigos. Isso faz toda a diferença e ajuda o nosso corpo a encontrar uma saída ao invés de somatizar. Como eu falei para vocês, né, o estresse emocional ele vai justamente ativar o sistema nervoso simpático. O simpático é aquele da ação. Nós temos o parasimpático, que é aquele que acalma, né, que harmoniza, que normalmente vai ser acionado para os momentos de homeostase, de equilíbrio do corpo, normalmente quando eu durmo, né? E quando eu faço minha respiração, isso me ajuda a ligar o meu sistema nervoso parasimpático. Mas se eu estou no momento de estresse, o estresse ele vai acionar meu sistema nervoso simpático. E aí pode afetar a minha função digestiva, pode me gerar inflamações e dores abdominais. Como eu falei para vocês, pode haver aí um aumento da produção do ácido no meu estômago, isso pode resultar em gastrite, dor abdominal, náuseas, desconforto. Quem nunca ficou estressado, ansioso com alguma coisa e teve dor de barriga, o famoso piriri, né? E aí dá aquela dor de barriga e tu não sabe de onde vem aquela cólica. É duas coisas, é tensão muscular, que você também tensiona esses músculos, e você pode estar produzindo muito ácido, né, no teu estômago, isso pode estar gerando dores, né, isso pode afetar diretamente aí o teu intestino também, e a postura encurvada da mesma forma pode pressionar teu estômago e o teu intestino, olha que coisa, podendo gerar aí dores e irritações gástricas e dores abdominais. Alterações nos hábitos alimentares pode acontecer também nesse processo, né? Quando eu estou tensionada, quando eu estou estressada, quando a minha mente não consegue dizer o que sente, quando eu estou lá com uma crença de rejeição, quando eu não me sinto amado, quando eu não me sinto querido, quando eu não me sinto desejado, quando eu não me sinto eficiente, quando eu não me sinto bom para nada, quando eu só percebo que eu estou procrastinando e não dou passo, quando eu estou nessa fase, eu posso dar uma resposta para o meu corpo que não é positiva. E uma resposta que pode fazer mudar a minha alimentação, inclusive. Porque aí, como eu estou produzindo muito ácido, né, no meu estômago, às vezes eu vou procurar outro tipo de alimentação e não aquelas vitaminas mais ácidas. Isso pode me prejudicar também, porque meu corpo nesse momento está sensível. Então eu acabo buscando uma alimentação diferenciada. Outra coisa, se eu não estou bem, estou estressada, lembra, né? Chocolatinho na base, né? A gente precisa do chocolate por causa do triptofano. Aí eu começo a comer mais chocolate. Às vezes eu vou buscar o álcool, eu vou buscar formas de lidar com a minha dor, tentar fechar aquela dor, eu não quero lidar com isso agora, eu não quero pensar nisso agora, e isso pode mudar o meu estilo de alimentação, e o estilo de minha alimentação pode agravar a minha gastrite, né? Você vê, né, como que funciona o nosso corpo? Fala, Andressa. E o quão importante é a gente ficar atento a isso, né, Ana? A questão do emocional, né? Porque hoje em dia tu vai num médico, por exemplo, com dor, com todos esses sintomas ali que tu falou, com biriri, com dor no estômago, e tem um monte de doença com os mesmos sintomas. Então, primeiro tu acha que tu tá com dengue, primeiro tu acha que tu tá com covid, depois tu acha que tu tá com virose, e assim vai. O último lá, no último, que tu vai prestar atenção no teu emocional em si, né? E muitas vezes, tu tá com tanto sintoma que tu não tá nem atenta, nem passa na tua cabeça que pode ser do emocional, né? Então, o quão importante é prestar atenção nisso, porque quando tu presta atenção, tu percebe, tu começa a tratar, tu acaba vendo que acabou tudo. Então não pega mais covid, não pega mais dengue, não pega mais virose, ou seja, era tudo emocional. Isso mesmo. E aí tu aprende que tu tem que ser intencional, né? Então eu posso, e se eu pegar eu vou resolver o problema, porque eu já sei que na verdade eu fiquei com a minha imunidade um pouquinho mais baixa, porque ontem eu não conversei o que precisava ser conversado. Onde fiquei com aquele nó na garganta,
né? Fica aquele peso sobre os meus ombros, eu não resolvi a situação, né? O sol se pôs sobre o meu ressentimento, eu não consegui resolver isso, e aí eu acabei ganhando essas dores e de fato, parei lá no hospital, às vezes fui até o médico para tratar uma gastrite, para tratar uma enxaqueca, para tratar uma dor de barriga, uma diarreia, o que for, né? Porque eu não consegui de fato dar voz às minhas emoções. Nesses últimos dias aconteceu algo muito engraçado comigo, assim, né? Porque já venho nesse caminho ali desde o início do ano. E aí aconteceu um fato e eu saí do lugar, assim, com muita dor de garganta. Muita dor de garganta, assim. Parecia que a minha garganta tava inflamando tudo. Uhum. Desde pequena tenho, né, as amígdalas grandes. Então, qualquer coisinha me dá dor de garganta, assim, né? Aí eu comecei a pensar, né, o que aconteceu? Porque me deu algo muito repentino, assim, não peguei friagem, não tomei gelado. Daí, de eu começar a refletir, assim, eu pensei, agora eu entendi o porquê. Muitas coisas foram caladas nesse momento. Agora eu Isso. entendi o porquê que a minha garganta tá doendo tanto. E é incrível, assim. Uhum. E a partir do momento que tu aprende, tu começa a olhar, né, analisar com mais carinho, assim, tudo que aconteceu e parar e ver que não é... se fosse em outros momentos, eu já atacava um anti-inflamatório pra dentro e aí ia, né, 10 dias de anti-inflamatório. Sim. Aí daí eu comecei a refletir, comecei a pensar e aí, né, na intenção ali de mudar as minhas crenças, no outro dia eu já não tava mais, sem nada, assim. Foi muito engraçado. Tu ficou atenta a você e isso foi modificando. Não que às vezes a gente não tenha que tomar, às vezes tu vai ter que tomar o anti-inflamatório, né? Porque na verdade você somatiza, como tu somatiza no teu corpo sentiu, ele foi agredido, ele tá inflamado de fato. Ele está contraturado de fato. Então, às vezes, você vai precisar de um recurso, né? Contraturas musculares, a gente consegue, às vezes, passar uma pomada e já resolve. Mas, às vezes, a contratura pode ser tão grande que tu tenha que tomar alguma coisa para dor. Ou faz que nem a gente que está tentando fazer diferente, né, Andressa? Vai fazer uma bike, vai fazer uma academia para tentar liberar uma endorfina de um modo natural para tentar evitar o remédio. Mas, às vezes, vai precisar. Então tá tudo bem também quando precisar, né? Eu não sou dessas que sou contra as medicações, porque tem profissional que é totalmente contra. Não, às vezes é necessário, né? Mas eu acho muito bacana o quanto que vocês já estão atentos realmente ao processo de vocês de ver, nossa, essa minha dor de garganta foi porque eu não consegui me posicionar. Eu não consegui que me ouvisse, eu não consegui me sentir acolhida, né? Ou às vezes até me acolher. Mas a minha crença diz que eu nunca sou boa o suficiente, e daí eu penso que eu não falei tudo que era para ser dito, eu penso que não fui bem interpretada. Então as minhas crenças me derrubam e elas também podem inflamar meu corpo, entende? Então quando eu começo a tocar nessa realidade, não é porque eu não fui ouvida. Eu fui ouvida sim. É que eu sou tão perfeccionista que eu deixei de falar uma vírgula para eles e aí eu achei que eles não me entenderam. Então eu fico pensando sobre aquilo que eu não fui tão boa assim, suficientemente falando. Entende? E isso pode me gerar, de fato, uma dor na garganta, né? Consumo, daí nesse processo também, Andressa, às vezes a gente consome alguns produtos irritantes, porque como a gente quer lidar com essa dor, talvez a tua maneira de lidar com a dor fosse buscar o médico para aquela dor de garganta ou só colocar o anti-inflamatório, como você bem disse. Hoje você tem outras formas, tu já se analisa. Mas por que eu tô com essa dor? Né? Se você não fizesse isso, de fato, você poderia só colocar o anti-inflamatório e não entender por que estava adoecendo toda vez, né? Você poderia consumir substâncias irritantes, tipo cafeína, álcool e pimenta, coisas mais picantes, é muito comum, tá? Quando o nosso corpo ele quer te dar mais energia, ele vai buscar recursos alimentícios que te dê mais energia. A cafeína vai te deixar ligado, né? Eu não resolvi algo, eu não tô bem, eu preciso focar, eu preciso me concentrar, eu vou buscar o quê? Uma cafeína, né? Não, eu na verdade eu quero relaxar, eu quero esquecer aquele problema, eu quero tirar aquela dor, vou buscar o que às vezes? O álcool. Né? Então a gente às vezes vai buscar recursos errados, né? Para lidar com aquela dor, e isso pode gerar mais problemas estomacais. Eu posso ter mais gastrite.
Então, às vezes, quando a gente chega para um profissional, um psicólogo, né, um médico, e o médico pergunta o que você tem, você fala o quê? Tô com piriri, tô com dor de barriga, né? Mas se você fosse, né, rezar o rosário ali e contar da onde veio esse piriri, talvez o médico ia olhar assim, Andressa, eu acho que você precisa ir num psicólogo. Andressa, eu acho que você precisa ir num psiquiatra para mudar aí a medicação, né? Porque não é bem essa medicação da dor, né? E quando a gente costuma ir muitas vezes num médico e o médico percebe que você está recorrente naquela doença, é muito natural, não sei vocês, mas eu já fui de chegar no médico, o médico fala assim, que tal tu procurar um psicólogo? Antes de eu ser psicóloga, isso já aconteceu comigo. Porque eu estava recorrente, tendo dores musculares, recorrente em estresse e ansiedade. Então, aí ia no médico com dores, mas as dores não eram bem as dores da coluna ou muscular, era uma ansiedade que precisava ser tratada. Então, os profissionais estão atentos a isso, e porque eles percebem os sinais que às vezes a gente não percebe, e pelo fato deles investigar, que não é todo profissional que investiga, amém quando o profissional investiga, que tenham mais assim, que investiguem e pergunte mesmo, isso ajuda ele poder te dar um diagnóstico, né? E até assim, por causa disso, você ter um bom prognóstico, porque tu vai buscar o tratamento mais adequado, né? Pô, que raiva! Fui lá no médico só para tratar uma dor de garganta, ele me mandou procurar um psicólogo, não sou louco? Às vezes as pessoas falam isso ainda. Quem diz que para ir para um profissional psicólogo tem que ser louco? Não tô vendo nenhuma louca aqui diante de mim. Todas as pessoas normais que vivem as suas rotinas e procuram lidar com a sua história, né? Mas às vezes o profissional vai poder te dar informações e te fazer pensar situações que um médico não vai poder fazer tu pensar. Que um amigo não vai poder fazer tu pensar. Que às vezes um padre não vai conseguir fazer você pensar. Né, que você vai lá para o atendimento com o padre e o padre vai falar assim, Tati, vai buscar um profissional psicólogo para conversar que tu precisa resolver essa situação, não é? Quem nunca? E eles não estão errados, eles estão mostrando direções, mas lembram o nome desse curso qual é? Escolhas que libertam os 70 passos da virada. Então sempre eu vou ter que fazer escolha. As pessoas podem me dar diversos caminhos. Se eu não tomar a minha decisão, nada vai mudar. A dor emocional vai continuar gritando dentro de mim e o meu físico vai continuar me quebrando. Não vou dormir direito, vou ter dor de barriga, vou ter dor de cabeça. Daqui a pouco eu tô criando aí uma gastrite, daqui a pouco eu tô criando uma inflamação crônica, tô ficando com infecções uma atrás do outro, porque não tô tendo reparação celular, porque não tô dormindo direito, porque tô liberando sem parar cortisol e adrenalina. E aí o cortisol ele tem uma função anti-inflamatória, na medida certa. Ele tem uma função anti-inflamatória, mas em excesso ele vai inflamar o meu corpo. Que é aquilo que eu falei para vocês. Daí os soldados vão tentar lutar contra isso e vai virar uma loucura, uma infecção real vai acontecer, tá? Não é uma infecção da cabeça. Não é que tipo, somatizar só tá na minha cabeça. Não. A dor emocional tá na minha cabeça. Mas a dor física, ela existe. Ela é real. Porque é o que aconteceu. A minha mente não conseguiu falar e eu senti diretamente no meu corpo, né? Isso pode gerar uma cascata de inflamação, né? Porque o que acontece? Como eu tenho liberado muito cortisol, não dormi direito, não reduzi os níveis de cortisol, não fiz o sistema de retorno e feedback, no meu dia seguinte eu tô com cortisol elevado de novo, tô totalmente concentrada, não tive aquele hormônio para me dar prazer, não tive aquele hormônio, a serotonina para me dar disposição de vida, não tive a presença do GABA para tentar ali me deixar mais calmo. Não, eu só tô com cortisol em alto nível, adrenalina em alto nível, e aí eu começo a gerar uma infecção atrás da outra dentro de mim, inflamações em várias partes do meu corpo. Pensa que triste isso. Às vezes a gente tá com doenças aí que só precisava de um psicólogo. Só precisava de um tempo sendo ouvido, entendido a sua história, poder ser compreendido e acolhido e dar passos diferentes, fazer escolhas que libertam. Porque não adianta também a gente falar e a gente não reagir. Lembra que procrastinação é só reagir ao estímulo do outro? E ao invés de você ser autônomo, ao invés de você criar o estímulo, ao invés de você buscar mudanças, que é o que vocês estão tendo a oportunidade.
A verdade liberta. Mas se eu não pegar essa verdade e colocar em prática, ela vai estar escrita lá, a verdade liberta. Mas se eu não pôr em prática, ela não vai me libertar. Eu preciso fazer a minha parte. Eu tenho que bater a porta para que ela seja aberta. Lembra disso? Né? Quem foi comigo lá numa formação, foi a Andressa no Mensageiros da Luz, e na formação eu falava disso, se eu não bater a porta, ela não vai ser aberta. Se eu não procurar, eu não vou achar. Então eu preciso fazer a minha parte e não colocar a responsabilidade do médico que não deu o remédio certo, não colocar a responsabilidade no profissional psicólogo que não me fez refletir certo, não colocar a responsabilidade no padre que não fez a homilia perfeita, não colocar a responsabilidade no pregador que não pregou direito e é por isso que eu não tomei a decisão certa. Não! A responsabilidade é sempre minha, o compromisso com a mudança é sempre meu, eu não tenho que esperar do outro a parte que me cabe. Então eu preciso fazer minha parte, nem que seja para chorar minha dor com alguém, eu preciso chorar minha dor com alguém. Porque chorar sozinho eu já sei como é, eu já sei que vai doer. E eu sei que chorando sozinho eu não vou achar às vezes uma solução. Eu estou ali imersa na minha dor. Eu estou imersa no meu sofrimento. E quando eu estou só imersa em dor e sofrimento, às vezes eu vou recorrer a coisas que eu não gostaria. Mas para tirar a minha dor, quantas pessoas já atentaram contra a sua própria vida para tirar a dor? Quantas tentativas de suicídios a gente tem só porque a pessoa quer eliminar a dor emocional que ela está sentindo, porque ela não conseguiu se sentir amparada por alguém, ela não conseguiu falar da sua dor para alguém, ela não conseguiu se sentir enxergada por alguém. Então, sabendo disso, nós também podemos ser apoio social para essas pessoas. Estar atento quando o outro está cabisbaixo, quando o outro tá falando uma coisa, mas o corpo tá dizendo outra. Então, eu também posso ser apoio. Eu não preciso esperar só que o outro venha até mim. Eu posso ajudar quando eu tenho conhecimento. Então, o conhecimento liberta a mim e pode me libertar outros quando eu estiver atento. Então, olha que bênção eu poder entender que eu não preciso só ficar com inflamações crônicas no meu corpo, eu não preciso ter um comprometimento imunológico no meu corpo, porque eu não estou dando voz, né, à minha dor, estou só produzindo cortisol e adrenalina, e não estou regulando nada, e estou tendo um monte de infecção, e tá sendo o ó no meu corpo. Se eu sei da verdade e eu sei que eu preciso falar dessa dor, eu sei que vocês sabem que a gente estudou que tem aí os opositores de cortisol e os opositores de adrenalina, né? Vocês sabem que ele é um hormônio maravilhoso para me deixar focado, para me deixar ativo, né? Ele até vai reduzir inflamações do meu corpo, mas em excesso ele vai me prejudicar. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso produzir melatonina, certo? A melatonina vai harmonizar meu corpo para reparar celular e os danos que eu tive durante o dia. Às vezes, o que eu não consegui falar durante o dia, numa boa noite de sono, vai ser reparado. Numa boa noite de sono, eu vou acordar aliviada e pensar assim, nossa, eu dormi tão bem, hoje eu vou lá falar com a minha amiga sobre isso que me causou tanta dor na noite de ontem. Hoje eu vou procurar um profissional para me ajudar nisso, porque eu dormi bem. Porque se eu não durmo bem, vira uma cascata. É um problema atrás do outro e quando vê, eu me vejo num beco sem saída. Então, vocês não estão nesse beco hoje. Vocês já encontraram muitas saídas. E toda hora a gente pode escolher. Qual que é a melhor saída para tomar agora? O que eu posso fazer de diferente? Eu preciso ficar nesse ciclo de dor e inflamação? Ou eu posso fazer reparos, ajudando o meu corpo a fazer reparos, né? Por que o título da aula é atividade física e espiritualidade, né? Vocês viram lá que o título da aula... Deixa eu colocar lá no começo novamente. O título da aula é O corpo grita o que a mente cala, conexão espiritual e exercício físico como fator de proteção, né? Então, eu protejo o meu organismo fazendo atividade física. Olha só. Como assim, Ana? Foi o que eu falei para vocês no início da aula. Eu parei o que estava fazendo, parei o que eu estava produzindo. Para quê? Por que eu fiz isso? Para produzir endorfinas. Atividade física me ajudou a produzir endorfina, né? Atividade física vai ajudar o meu corpo a evitar a pressão arterial alta e respiração acelerada, porque se eu tenho uma dor emocional, o que acontece? Eu fico pronto para luta e fuga, o meu coração acelera, eu suo frio, eu
tremo, eu fico com os músculos todo enrijecido, eu fico estressada para me preparar para algo que está por vir. E aí eu fico com pressão, às vezes, arterial lá em cima. Por que eu fico com pressão arterial lá em cima? Porque meu coração está batendo muito rápido, muito forte. Está bombeando muito rápido, minha pressão sobe. Então eu preciso ajudar o meu corpo. Eu fico com a respiração ofegante, né? Aquela pressão no peito. Né? Isso pode me gerar ansiedade. Então, uma pressão no peito de uma dor emocional que não foi resolvida pode me gerar uma ansiedade se eu não resolver isso. Então, a importância de eu buscar formas de aniquilar as dores emocionais que estão provocando uma somatização no meu corpo. E o que pode gerar? Pode gerar esgotamento. Tudo isso, toda essa dor emocional, o fato de eu não fazer uma atividade física, o fato de eu não buscar gestão da minha espiritualidade, isso pode gerar fadiga, pode gerar esgotamento. E é por isso que muitas vezes as pessoas estão esgotadas, as pessoas estão com uma capacidade de concentração baixíssima, as pessoas estão desmotivadas, sem vontade de realizar atividade física. Chega muita gente para mim assim na clínica. Pessoas que chegam com o humor tão deprimido, tão desmotivado, que se eu falar para ela assim, vai fazer uma atividade física, ela vai me mandar uma merda. Ela não tem força. Não tem força, né? E eu vou ter que insistir, mas você só vai ter força se fizer atividade física. Ela não vai vir sozinha. Tu vai ter que... É o famoso cara que tá no pântano, que ele tá morrendo no pântano, que ele tá com a cabeça quase toda debaixo do pântano e não existe uma mão para tirar ele do pântano. Ele mesmo precisa pegar a mão dele mesmo e ele se tirar do pântano. E é por isso que eu vou dar esses caminhos. Isso é psicoeducação, onde a gente forma com a verdade para que você possa fazer uma escolha concreta, consciente. Então eu preciso falar para vocês que essa falta de vontade de fazer, de realizar uma atividade física, vem de uma fadiga mental e uma fadiga física por causa de uma dor emocional que não está sendo trabalhada. E aí o teu corpo vai tensionando e você vai sentindo desinteresse geral, você fica apático, deprimido e você entra em conflitos internos. E aí você se sente culpa, você sente solidão, você sente que você não é boa para nada, você sente que você não é amado, que você não é rejeitado, e aí tu vai perdendo a tua identidade, tu vai perdendo a tua autonomia, tu vai aceitando passivamente todas essas situações. Tu sente que ninguém mais te acolhe, tu desiste de falar com as pessoas. Quantas pessoas eu recebo no set terapêutico falando assim, desisti de falar o que penso pro meu esposo. Mas por quê? Ele não me ouve. Parece que eu falo com as paredes. Eu falo para ele, no próximo dia ele está fazendo exatamente as mesmas coisas, como se não me ouvisse. E aí eu paro, e as mãozinhas vêm na cara, né? Eu paro de falar o que penso, paro de falar o que sinto, e dali uns meses eu estou em depressão. E dali uns meses eu estou com transtorno de ansiedade generalizada. E dali uns meses eu começo a ter transtorno, eu começo a ter pânico, eu começo a sentir muito medo. Tenho medo de altura porque não resolvo os meus conflitos emocionais, não falo das minhas dores, né? Então a gente vai somatizando, a gente vai criando problemas porque a gente não resolve as nossas dores. Ô Ana, poxa que duro, né? Além de eu sentir dor emocional, que é uma dor altíssima, eu ainda tenho que sentir dor física. Não é justo, né? Não é justo. Não é justo mesmo. E é por isso que eu tô aqui para falar para vocês que tem jeito. Que existem formas de vocês lidar com isso. Por exemplo, por que eu fiz com vocês o encontro da identidade? Para promover em vocês a autonomia. Para promover em vocês um olhar para... Oxi, quer dizer que eu posso mudar o meu hábito? Quer dizer que eu sou a imagem e semelhança de Deus? Quer dizer que em Gênesis 1, 26 a 29 está escrito que eu tenho que dominar as coisas abaixo de mim, que eu tenho que gerir meu sentimento, que eu tenho que gerir a minha afetividade, que eu tenho que fazer uma boa gestão da minha alimentação, uma boa gestão do meu intelecto, que eu tenho que fazer uma gestão boa aí da minha vida financeira, porque Deus deu uma ordem que tudo que está abaixo dos meus pés eu preciso dominar, que os peixes animais estão abaixo dos meus pés e que Ele me deu a ordem de reinar aqui na terra.
Nossa, então se eu sei disso, eu começo a trabalhar a minha identidade, eu vou tendo mais autonomia. Se eu sou a imagem e semelhança de Deus e eu tenho um Deus que não falha ao meu lado, intencionalmente eu vou resolver todos os meus problemas. Aí o meu humor começa a mudar. Problemas continuam se apresentando, dificuldades continuam se apresentando, mas aí eu começo a fazer escolhas. Que tal hoje eu não vou me isolar? Que tal hoje eu não vou me fechar no meu quarto? Que tal hoje eu vou comunicar algo que estou sentindo ao invés de desistir de comunicar o que penso e sinto? Então eu começo a fazer escolhas diferentes à medida que eu vou lidando com algo novo, à medida que me chega uma verdade, um conhecimento que eu ainda não tinha tocado, que ainda não tinham me fornecido. Então, quando eu toco nesse concreto, eu posso fazer uma escolha diferente. Mas às vezes você chegou num ponto que você precisa de ajuda profissional e tá tudo bem. Tá tudo bem. Às vezes tu chegou num ponto que tu precisa de um aconselhamento, que tu precisa de uma terapia, que tu precisa de um psicólogo, que tu precisa de um sacerdote, que tu precisa de um terapeuta da igreja, que tu precisa de alguém, precisa de um médico, entende? Tu precisa de uma freira, precisa de um pregador, precisa de alguém para conversar, para te dar um aconselhamento ou então de um psicólogo para te ajudar a pensar estratégias para resolver teu problema. Tu precisa e não tem problema. Talvez tu chegue no momento para lidar com essa dor emocional que além de um profissional, um psiquiatra, um psicólogo, além de buscar um serviço que te dê suporte, você vai precisar fazer práticas de autocuidado. Entende? Sem forças tu vai fazer uma maquiagem. Sem forças você vai fazer uma academia. Sem forças você vai fazer uma caminhada. E sabe, às vezes tem gente que chega tão mal na clínica para nós que leva um tempo para a pessoa falar. Tem um vídeo que está circulando nas redes sociais que eu acho lindo e me emociono toda vez que eu assisto. É de uma psicóloga que atende uma paciente e a paciente, na primeira sessão dela, ela fala qual é o nome dela e ela fala assim para profissional: a gente pode não falar? Para pensar. E a profissional ficar 45 minutos olhando para a paciente, simplesmente olhando, sem falar. Na outra sessão, ela chega de novo, aquela paciente calada, e aí a profissional pergunta assim: que música você gosta? Daí a paciente fala o nome da música. E isso é tudo. Aí a profissional pega e dá o play na música que aquela pessoa gosta. E elas ficam a sessão inteira ouvindo a música que ela gosta. Chega na outra sessão, a profissional pergunta: qual é o filme que tu mais gosta? Daí a paciente fala: o filme tal. E elas ficam a sessão inteira assistindo o filme que aquela paciente gosta. Chega uma outra sessão, né? Ela fala: qual é o doce que você mais gosta? Qual que é o tipo de maquiagem que você gosta? Vai mostrando as cenas, a cena da profissional se maquiando e daí no outro lado da câmera a paciente se maquiando junto com a profissional. Depois a cena de a profissional comendo uma fruta e no outro lado da câmera a paciente comendo uma fruta. Ou seja, aquela paciente só precisava de um espaço de acolhimento. Ela só precisava ser vista. E o fato de a terapeuta entender o que aquela paciente precisava mudou completamente o rumo da vida dela. Ela se sentiu acolhida, amada, quebrou as crenças dela, de que ninguém via ela, de que ela era invisível. E aí ela começa a sair do isolamento e um dia, depois de muitas sessões, ela começa a sessão, a profissional pergunta: qual é o filme que nós vamos ver hoje? Aí a paciente fala assim: hoje eu quero falar. Lindo. Lindo, esse vídeo sempre me emociona, porque de fato o que a gente precisa às vezes é só ser visto. Então vocês que estão fazendo esse curso, se vocês perceberem alguém que precisa ser visto, vejam, acolham, abracem, porque às vezes a pessoa só precisa ser vista. Olha, vem lá participar com a gente do 1 por 1. Olha, vem participar da gente do acompanhamento. Olha, procure um profissional, eu tenho um terapeuta para te indicar. Vai lá falar com o padre, né? Vem cá conversar comigo. Né? Então é você estar atenta, porque você começa a entrar nesse processo de cuidar de você mesmo para fazer escolhas que libertam, mas você também acaba se tornando promotora, porque você sabe escolher tão bem agora por você que você quer que todo mundo saia escolhendo bem também, tu quer o bem de todo mundo. Não é verdade?
Isso é maravilhoso, porque a gente começa a transbordar na vida do outro. A gente vai dando oportunidade do outro também passar por esse processo de transformação. A gente se torna suporte social dessa pessoa e a gente muda completamente a vida de uma pessoa pelo simples fato de ser acolhimento na vida dessa pessoa. Agora sim, eu falei do físico, né? E vocês bem sabem que fazer atividade física vai produzir dopamina, vai produzir que você ir num parque, né, vai produzir serotonina, mas tem um meio que a gente chama de conexão espiritual, que é maravilhoso, que a gente chama de gestão espiritual, e essa conexão, essa gestão vai fazer a gente produzir muito serotonina, porque Deus é incrível, Ele faz a coisa completa. Então, quando a gente, ao invés de reclamar, a gente louva e a gente ora, a gente está produzindo serotonina, muita serotonina. E isso é maravilhoso, porque às vezes eu não dormi tão bem aquela noite e eu preciso de serotonina. Então, bora rezar. Se eu não dormir bem, aí mesmo que tu tem que ter força para rezar. E às vezes é o contrário. Se eu não dormir bem, tô cansado, estressado, eu não quero nem saber de rezar, não é verdade? E aí eu busco o refúgio mais fácil. O refúgio mais fácil, chocolate, doces, dopamina rápida, ver celular. A gente busca o que é fácil, o que não tem muito gasto energético, mas sabendo que se eu fizer uma atividade física, sabendo que se eu me alimentar direito, sabendo que ir ao parque, fazer um momento de oração, ir à igreja, ler a palavra pode ser completamente um meio de eu mudar o meu foco, um meio de eu enfrentar melhor os problemas, por que não fazer essa experiência? Porque uma vez que eu começo a mudar o foco lendo a palavra, eu começo a mudar o meu ambiente. A palavra me modifica e eu modifico o ambiente também. Porque eu não vou mais ali achando que nada vai dar certo. Eu tenho um Deus que não falha, né? E aí eu vou lá, começo a ser mais disciplinado e mais perseverante pelo simples fato de ler a palavra. Olha que lindo, né? Até tem uma analogia que Paulo faz, né? Do atleta, né? Que às vezes a gente tem que ser como atleta. E o atleta, ele precisa correr, ele precisa ser perseverante. Ele vai estar com dor de cabeça às vezes, vai estar desanimado, mas ele vai ter que treinar. Porque se ele não treinar, ele não vai conseguir alcançar o objetivo dele na competição final. Se ele não fizer a caminhada todos os dias, se ele não se alimentar direito, a competição final, a corrida final dele não vai ser tão boa assim. E assim também é quando a gente trabalha a nossa fé. Paulo fala disso, né? Então a gente começa a correr como esse atleta, a gente precisa ser perseverante, a gente precisa ser disciplinado. Para ler a palavra, precisa ser disciplinado. E quando eu entendo que eu preciso ser disciplinado, a palavra que eu leio hoje pode ser a direção também e a substituição de pensamento do meu dia. Que bênção eu olhar uma leitura dessa e pensar assim, nossa, então eu tenho que ser persistente como atleta. Então eu vou persistir, não vou desistir não. Então a palavra é um caminho retíssimo que a gente precisa aplicar. Né? E não a gente deixar só quando tá com vontade para fazer, porque se a gente deixar com vontade para fazer, lembra, a gente procrastina a primeira aula. Então a gente precisa criar a motivação quando a gente tem a realidade diante dos nossos olhos. Para mim é tão difícil ler, então eu preciso criar um ambiente para ler. Por isso que eu fiz com vocês no 1 por 1 de você ler 10 minutos por dia. Quando eu instalo isso se torna um hábito, esses 10 minutos pode ser um versículo que eu vou ficar ali meditando. Eu vou ler aquele versículo, vou ler aquele capítulo e vou ficar meditando, vou escrever sobre isso. Você vai acabar ficando mais tempo, porque quem lê acaba ficando mais. Mas começa com 10. Isso vai ajudar, vai fazer toda a diferença, porque o louvor, ele vai me amparar. O louvor vai me dar força, eu vou produzir serotonina, eu vou ter disposição de ser também suporte social para o outro, de ser mais intencional. Bom, Paulo e Silas, eles tinham uma opção na prisão. A opção da prisão deles ou era reclamar e murmurar porque estavam presos, ou fazer o que eles fizeram. Eles decidiram louvar. Eles decidiram adorar o nosso Senhor na prisão. Eles decidiram cantar louvores. Eles fizeram essa decisão e porque eles tomaram essa decisão, eles mudaram o ambiente. A prisão mudou, as celas caíram. Né? E com certeza, e a palavra vai dizer ainda que houveram conversões ali dentro daquelas celas. Então a gente muda o ambiente. Qual é o ambiente que eu quero mudar hoje?
Qual a história da minha vida que eu quero mudar hoje? O que eu preciso mudar? Se eu preciso mudar algo, eu preciso fazer igual a palavra nos diz. Bora louvar. Sem força. Bora orar em línguas no meio da casa. Bora ser intencional, entende? Aquilo que eu falava para vocês ali de Lucas 11, 5, 13, né? Que eu preciso pedir, eu preciso ser impertinente, eu preciso fazer a minha parte. Se eu não pedir, eu não vou receber. Se eu não bater a porta não vai se abrir. Se eu não procurar, eu não vou achar. Então eu preciso ser intencional para as mudanças na minha vida. Fala, Andressa. E hoje em dia é tão fácil, né? Eu acho que a gente acaba dificultando mais as coisas, assim, né? Porque que nem a palavra, né? A gente ouve muito das pessoas, é complicado, né? Geralmente as Bíblias são na linguagem antiga, eu não entendo, eu não tenho discernimento. Lógico, tu vai ler pedindo direcionamento do Espírito Santo. Aí chega, né, no começo, principalmente ali que a gente não tem muito embasamento, não tem muita vivência na fé. Sim. Né? Hoje em dia tem muitas ferramentas, né? Tem sites de comunidades ali confiáveis, né? Que homilias de padre, explicações de evangelho e tudo mais. Então, eu acho que é mais essa questão assim mesmo de tu se autodeterminar a fazer, né? De ir com intenção mesmo, de não, eu preciso, e aí tu vai num todo aprendendo, assim, né? Não é só tu se enche da espiritualidade, mas tu vai se moldando também, né? Buscando o conhecimento, e aí tu tem o conhecimento ali, tu vai buscando outro conhecimento em outra área da tua vida. Assim vai, né? Isso mesmo. E uma coisa... Ficar atrelado, eu não busco porque eu não entendo o que tá na palavra. Ou, porque eu trabalho o dia inteiro e estudo, então eu não tenho tempo de ir numa missa, num grupo de oração, numa coisa assim. Lógico que tu vai se aprofundando cada vez mais, né? Se fundando lá no fundo do poço cada vez mais, mas nesse sentido, assim, que hoje em dia a gente tem muitas ferramentas, tem muitas opções, né? A gente tem que se ajudar, né, na verdade, né, porque, e assim, às vezes, aí vem aquela pergunta que não quer calar, né, mas eu já faço tudo isso, Ana. Já vou na missa, vou nos grupos de oração, eu oro no Espírito, leio a palavra, me dedico, mas estou em depressão. Por quê? Não deveria? Já não estou fazendo tudo certo? Mas a palavra não diz que você estaria em ausência de algumas dores físicas, né? Quando a gente foi expulso do paraíso, né? Os nossos primeiros pais, a gente teria dores, né? Inclusive a dor de parto, né? Já vem disso, a gente teria que trabalhar, a gente teria que suar, a gente teria dores. Então as dores, elas não são retiradas de nós, mas a espiritualidade vai nos ajudar a viver bem, a dar sentido para aquela dor e buscar recursos para melhorar aquela dor, né? Então é muito comum, às vezes, e daí isso deixa a pessoa mais sentida, né? Uma pessoa que está em depressão, às vezes vem alguém e fala, a pessoa não reza. Isso é falta de Deus, é falta de igreja. Quem disse? Quem disse? Não é falta de Deus, não é falta de igreja, é um transtorno mental que precisa ser tratado. Então, depressão é uma doença, precisa ser tratada, e qualquer um de nós podemos ser acometidos de depressão, qualquer um de nós podemos ser acometidos de ansiedade. A gente não está falando disso, que às vezes noites e noites mal dormidas pode gerar um transtorno de ansiedade. A gente não está falando que se a gente não faz atividade física, se a gente é ocioso, sedentário, se a gente não se alimenta bem, se a gente não fala das dores emocionais que a gente carrega uma vida inteira só conosco, a gente não pode ter depressão. A gente está falando disso. A gente pode, mesmo que você seja da igreja, porque quem disse que você sendo da igreja, você é uma pessoa aberta que fala dos seus sentimentos? Tem um monte de gente na igreja que é ali, Caxias, reza, ora, você vê nos momentos de louvor, tá lá Xandarela lá, tá rezando um monte, e reza mesmo, e vive a experiência, e graças a Deus que vive, porque naquele momento ele tá produzindo serotonina quando tá rezando, e daí já ajuda ele a prosseguir, a dar passos. Se não fosse isso, poderia ser muito pior. Talvez a pessoa tirasse a própria vida.
Entendam que o recurso da espiritualidade e da atividade física, além de nos dar nortes e direções, isso nos faz produzir neurotransmissores importantíssimos para o nosso cérebro, que quando liberado cai na corrente sanguínea, vira hormônio e comunica a todo o meu corpo que é possível, que vai dar certo, que eu consigo. Agora, tem um monte de irmãos nossos na fé que estão na igreja e que não sabe que tem uma crença negativa que está prejudicando e boicotando ele. Não sabe, entende? Agora, vocês estão tendo essa oportunidade de saber disso e junto com a fé, junto com a espiritualidade, junto com a gestão das emoções, vocês conseguem dar passos diferentes. Vai ser fácil? Quem disse? A nossa vida é uma corrida. A gente tem que ser persistente, a gente tem que ser disciplinado, como dizia Paulo. É uma corrida. Vai chegar uma hora que a gente vai completar a nossa corrida, mas como que eu fiz essa corrida? Eu fui disciplinado? Eu fui persistente, entende? Então, para tudo na vida precisa ser assim. Disciplinado e persistente na alimentação, disciplinado e persistente com a tua vida emocional, disciplinado e persistente para conseguir ter alguma coisa financeira, para conseguir investir, para conseguir comprar e não ficar endividado em boletos e mais boletos. Então, eu preciso ser, a palavra me ajuda para todos esses lados. Então, eu preciso ser reto, preciso ter intenção, eu preciso ser ativo, eu preciso bater, preciso pedir o Espírito Santo de Deus, eu preciso fazer a minha parte. E se eu faço a minha parte, eu vou ter resultados. Sempre terei resultados. Eu só preciso dar os meus passos. Eu gosto de trabalhar com vocês assim. É um passo de cada vez, sem muita cobrança. É por isso que eu deixo uma atividade para vocês, mas eu não fico cobrando que vocês façam. Vocês chegam aqui na semana, Ana, eu fiz um pouco, eu não fiz um pouco, tudo. Se eu faço todos os dias, eu vou ter uma mudança. Se eu faço um dia, eu vou ter uma mudança. Se eu faço 2 dias, eu vou ter uma mudança. Então, a maneira com que eu me jogo, a maneira como eu sou disciplinado, a maneira como eu sou persistente, vai fazer eu correr de uma forma, né? Então, qual é o tempo que eu quero correr? Eu quero ir lento, eu quero caminhar mais rápido, eu quero correr corrido mesmo. Só depende de mim. Então, a escolha sempre depende de mim. Tanto mais rápido eu correr, tanto mais rápido eu terei resultados. Muito mais rápido. Então, quanto mais rápido eu correr, tanto mais rápido eu terei resultados, né? Agora, diante de tudo isso que a gente viu até agora, por que a conexão espiritual com o alto e o exercício físico são considerados fator de proteção quando o corpo grita ou que a mente cala? Então, eu vou ler aqui para vocês. Se eu não ouço o grito do corpo, Deus ouve e nos ajuda a enxergar quando eu bato a porta para que seja aberta. Olha a intenção. Eu bato a porta para que seja. Deus está sempre vendo, mas eu preciso bater a porta. Ô Senhor, vim aqui falar contigo, né? Me ouça, me ajude a encontrar a saída. Quando eu ouço o corpo gritando, né, de estresse, porque às vezes eu ouço. Eu senti uma ansiedade, meu coração palpitou, tô com um aceleramento estranho, tô com uma dor aqui, uma dor de cabeça que não... Aí eu prestei atenção, quando eu ouço. Então, quando eu ouço o corpo gritando de estresse, eu posso escolher desestressá-lo. Então, eu sempre tenho uma escolha. Como que eu vou desestressar o meu corpo? Fazendo atividade física, promovendo regulação física e emocional. A mente pode até estar cansada e calar, mas quando o corpo sinaliza, eu me protejo. De que maneira? Escolhendo mudar hábitos, buscando ajudas, fazendo 1% todo santo dia, tomando mais água, se alimentando melhor, dormindo direito, conversando sobre as dores que tu tem, deixando de procrastinar, entendendo quais são as crenças que me sabotam, quais são os pensamentos que estão por detrás e que me fazem dar retrocessos, passos para trás, né? Em resumo, a conexão espiritual e o exercício físico podem ser um excelente fator de proteção emocional, dando voz à mente cansada, à medida que na atividade física você ganha ânimo e força para lutar, e no exercício da palavra e da oração você é incentivado a perseverar, a lutar e a orar.
Aos poucos você vai mudando de ambiente, você vai se sentindo amado, acolhido e vai ressignificando as dores. E vai dando voz aos sentimentos e pensamentos, tocando na verdade e na realidade você vai descobrindo novos jeitos de resolver problema. Então é um processo. Eu faço atividade física e eu vi, poxa, que legal, né? Eu tava com uma dor, essa dor diminuiu. Então eu aprendi um jeito novo de fazer. Mas não é o contrário, quando tô com dor, daí que eu não devia fazer, depende do tipo de dor. Se você tiver com uma dor na articulação ali que tá te pegando, porque você tirou do lugar, aí de fato você fazer uma caminhada vai machucar teu joelho, talvez você tenha que fazer algo na água, né? Agora, se a tua dor é só muscular e de contratura, bora fazer alongamento. Hoje cedo, por exemplo, eu acordei alongando, botando minha coluna lá embaixo, porque eu tava sentindo a minha lombar pegar. Né? Então eu tenho que estar atento, porque se eu não estou atenta, daqui a pouco eu estou criando mais problemas. Porque se meu músculo não está acompanhando o meu movimento, eu posso fadigar o músculo e eu posso ter um problema nas estruturas, porque o músculo tem que acompanhar a estrutura óssea. E se ele não acompanha, o músculo vai para um lado, a estrutura óssea vai para o outro e eu tiro do lugar. É assim que funcionam os problemas nossos. Então a gente precisa deixar o nosso músculo legal. Gente, a nossa aula está acabando. Eu quero já passar aqui para vocês o exercício dessa semana, para vocês anotar. Também vou mandar depois a aula para vocês. Se vocês não quiserem anotar, depois está na aula ali na própria PDF, tá? Então, tu vai separar 5 minutos do seu dia para uma oração sincera ou guiada. 5 minutos. Tu vai fazer a tua oração, né? Vai botar despertar e tu vai ficar ali falando com Deus. Pode ser guiada, né? Pode ser uma oração pronta que você tem, pode fazer também. Né, o rosário, o terço do maná, o terço da divina providência, ou da misericórdia, tu escolhe qual que você vai fazer, de São José. Então tu vai separar 5 minutos do teu dia para fazer isso e tu vai escrever, se desejar. Observe o que muda em seu ânimo depois de fazer isso. Como que tu fica depois de orar? Como é que tu se sente? Mais disposto, com mais coragem, com mais força? Quero que você anote e observe isso. Outra coisa, escolha o movimento. Tá? Um exercício é para oração, ali para trabalhar a tua gestão espiritual, e o outro para gestão física. Escolha o movimento, uma dança, uma caminhada, um alongamento, algo que você vai fazer durante esses 7 dias. Não importa qual vai ser a intensidade do que vai fazer, o que importa é a tua persistência. Tá? É o que tu vai manter ali como foco, é a regularidade. Então, não a intensidade, mas a regularidade. Tá? Para finalizar a nossa aula, eu vou ler para vocês uma frase que eu sempre gosto de terminar com uma frase de impacto. Para a gente pensar, para a gente refletir, para isso ficar reverberando na nossa cabeça durante a semana. Às vezes, o primeiro passo em meio à dor emocional pode ser tão simples quanto 10 minutos de caminhada ou a escuta de um louvor. Embora isso não elimine a dor, transforma a maneira como você a enfrenta. Não desista, persista. Cada pequeno esforço é uma vitória que nos aproxima da superação do que antes parecia impossível. Meninas, foi um prazer estar com vocês aqui essa noite. Parabéns para vocês que superaram o sono. A Tati estava numa luta com o sono e abria e fechava esse olho e bocejava e se estapeava. Tudo para ficar aqui presente na aula, porque eu sei que vocês gostam de estar aqui presente. Isso é maravilhoso, né? Porque sempre quem está dando a aula motiva muito ter com quem partilhar. É muito bom a gente dar aula para alguém. Estar com vocês, tirar as dúvidas, né, ter os momentos de partilha, isso é maravilhoso. Agradeço vocês por estarem aqui nessa aula, ela é para vocês, né? Convide as pessoas aí para fazer parte do curso. Essa aula, como eu falei, vai estar pública, vocês podem estar encaminhando para as pessoas assistirem. Também façam um excepcional dia, que o dia de amanhã de vocês seja maravilhoso e que de forma intencional vocês sejam boas em resolver problema. Digam isso, eu sou boa em resolver problema, tem um Deus que está comigo e ele não falha, e eu sou boa em resolver problema e eu vou resolver e tudo vai ficar melhor, né? Então, sejam intencionais, façam
um excepcional dia, uma excepcional semana e a gente se vê na quinta-feira aí, que quinta-feira nós temos a nossa formação com a Nutri! Viva a Priscila! Cadê a nossa Nutri? A nossa Nutri tá fugida. Ela não participa. Diz ela que vai assistir a aula depois que não tinha como assistir hoje. Não tem problema, gente. Eu sei que muitos aqui acabam assistindo depois porque não conseguem ficar na aula. O importante é vocês assistirem a aula, é aplicar aquilo que vocês aprendem e a gente se vê na próxima semana. Fala, Andressa. Não, é que tem gente que veio pedir coisa aqui. Quer falar, Tati? Quinta. A gente se vê quinta. Nos vemos na quinta. Vamos bater uma fotinho aqui? Alguém consegue fazer um print aí no celular? Eu consigo. Faz um print pra nós. Foi. Ô mãe, tu não quer botar o vídeo pra tu aparecer na foto? Agora tu pode liberar o teu vídeo. Clica lá no xizinho do vídeo. Aê, vamos, agora faz a foto de novo. Olha! Apareceu a Margarida? Faz a fotinho de novo. Vou fazer. Dá um sorriso lá pro tchau. Dá um sorrisão. Foi. Ê. Beijo. Fiquem com Deus. Até quinta. Até.